eu sempre falo aqui que sou a fotógrafa e faço tudo desse podcast, mas a verdade é que tem uma coisa que eu não fiz. A trilha desse podcast. Essa eu deixei pra quem sabe. E hoje eu vou contar um pouco disso pra vocês. Meu nome é Darciane Moreira e esse é mais um episódio do Foco Além da Foto. Ouviu essa trilha? Então, prestou bem atenção nela? Que sensação é que ela te passa quando tu ouve essa trilha? É sério, não deixe essas minhas perguntas passarem em branco. Me mandem o feedback de vocês sobre ela. Ela é um dos meus xodós aqui do podcast. E hoje, para falar sobre essa trilha, mas principalmente sobre o processo criativo, o criador dessa trilha, tá aqui comigo. Ele que é multi-instrumentista, cantor, compositor, produtor, DJ, meu amigo talentoso, Rafa Strain. Seja bem-vindo, Rafa. Tudo bem contigo? Como tu tá te sentindo? Tudo bom. Obrigado pelo espaço, Darcy. Uma honra fazer parte desse podcast contigo. E eu vou tentar explicar um pouquinho como é que funciona essas coisas aí. Vamos junto. Tamo junto nessa, hein? Isso aí. Eu preciso dizer que já era pro Rafa ter participado do podcast aqui ainda na primeira temporada, mas por conta de agenda e eu até vou jogar aqui um pouco de timidez dele. Acreditem, só agora ele tá aqui. E eu já começo te perguntando, Rafa, eu não te conheço como um cara tímido, nem um pouco, na verdade, quando a gente tá, claro, entre amigos, né? Sim. Muito menos no palco. Eu entendo que sejam zonas de conforto pra ti. Então, como é lidar com ocasiões como essa que tu tá vivendo aqui agora, ou qualquer outra que te tira dessa zona de conforto? Pois é, um pouquinho diferente, eu diria. Acho que como tu disse, tá no palco, assim, entre amigos, é uma situação um pouquinho diferente, né? Eu, como pessoa em si, né, na vida social normal, em casa ou em várias ocasiões, eu sou um pouquinho mais tímido, assim, mas eu consigo consigo conversar tranquilamente. Acho que eu dou conta desse desafio de hoje. Consegue enganar os adversários, né? Consigo. Vou tentar. E tá no palco é sempre confortável, apesar de tantos anos fazendo isso, ainda bate aquele frio na barriga antes de começar uma apresentação? Acho que depende o evento, depende da situação, dá um nervosismo, assim, né? Às vezes eu ainda fico, sabe? Eu acho que é normal, sempre dá aquele... O cara fica, será que vai dar certo? Será que o som vai ficar bom, né? Sempre dá alguma coisinha, às vezes, que atrapalha um pouco, deixa o cara um pouco nervoso, né? Sim. Mas é mais de mim mesmo, assim. Sou um pouquinho ansioso também, mas é uma sensação boa. Eu acho que se não tivesse isso, também o cara não dá tanto um valor especial, né, pra apresentação, ou seja lá o que for, né? Eu já ouvi vários artistas, tipo, não só da música, mas como atores também, dizendo que se tu não sente o frio na barriga, é porque alguma coisa se perdeu no caminho. Tipo, porque é aquilo ali que ao mesmo tempo que te mantém vivo, te mantém alerta e consciente de que, assim, tu tá ali por um propósito e tu tem que tentar dar o teu melhor ali por aquilo ali, sabe? É como se fosse o valor do artista, né? Eu acho que se tu perde isso, tu perde um pouquinho a alma do negócio, né? Tem que ter esse sentimento, eu acho. Acho interessante esse lado. Claro. Complica às vezes um pouco, mas... né? Faz parte do jogo, né? Faz parte, temos que se virar na hora. Isso. Rafa, antes de tudo, então, vamos contar um pouco como começou essa tua relação com a arte, com a música, pode ser? Claro.
Começou cedo. Acho que eu tinha uns 9 anos, mais ou menos. Eu sempre gostava de assistir DVD de música. Acho que era a principal coisa que eu fazia quando criança era isso. Tinha umas brincadeiras também de achar que eu tava em cima do palco tocando, essas coisas, assim. Bem esquisito e engraçado, mas foi a partir daí. Daí depois comecei com aula de violão e tudo mais. Sempre gostei. Foi uma coisa que acho que desde criança eu sabia que era isso, assim, porque era o que eu me sentia mais confortável fazendo, sabe? Uhum. E daí comecei com aula de violão e tudo mais. O Lucas também participava das aulas e tudo mais. Eu comecei bisbilhotando um pouquinho ele, assim. E daí foi deslanchando o negócio, né? Quando eu vi, já tava meio que na noite tocando e tudo mais, ganhando um troquinho. Daí começamos a investir em som. E quando vê, foi. Não tinha mais volta. Sim, foi meio que um caminho natural, assim. Foi natural. Sem ninguém forçando nem nada, assim. Sempre com o apoio da família e tudo mais. Claro. Todo mundo incentivando. Acho que isso teve bastante... foi uma coisa muito boa, um resultado muito legal. Sim. É importante isso, porque eu acho que fica mais genuíno. E, pra quem não sabe, o Lucas, que o Rafa mencionou, era o irmão dele. E eu não sabia isso. O Lucas começou antes de ti, então, com música. Ele começou antes. Eu sempre na minha... Também eu nunca perguntei pra vocês, né? A primeira vez eu acho que a gente tá falando sobre isso. Ele não gostava de música uma época. E daí, acho que em tempos de escola, os amigos deles, eles mostraram muita coisa pra ele de música, ele acabou gostando. E eu, como tava meio que sempre com ele, né? Sim. Fui roubando esses materiais aí e comecei a me aprofundar mais, né? Muito bem. Pulei na frente dele. Muito bem. De repente até serviu como estilo, que talvez pra ele seria só mais um hobby, né? E aí, junto de ti, se tornou algo que hoje é uma profissão pra vocês, né? Isso aí, com certeza. Essa foi a sacada. Eu já vi, eu sei, o Lucas, ele veio de outra profissão, digamos assim. Hoje eu posso dizer que ele é meu colega na fotografia, que pra ele era só um hobby. E quando eu vi as primeiras fotos dele, eu disse, isso aí não é só hobby, não. Eu sei que ele vem, tipo, de outras áreas, digamos assim. Mas pra ti sempre foi música ou tu te imaginou fazendo outra coisa? Pior que nunca me imaginei, não. Acho que sempre foi... Às vezes rola aquele pensamento de, se não desse certo, né, o que eu faria? Mas nunca tive uma segunda opção certa. Nunca teve uma resposta. Acho que não. Se um dia não der mais certo, eu acho que daí acabou a vida pra mim. Não tem mais o que fazer muito, né? Sim, sim. Vou virar fotógrafo, quem sabe tu me dá uma mão. Eu e o Lucas, a gente te ajuda. Tu pode começar de assistente. Gostei. Vamos aos poucos. Isso. Hoje, então, tu toca com o Lucas. Vocês tocam aí em bares, eventos corporativos e particulares. Inclusive, foi assim que a gente se conheceu. Trabalhando, vocês estavam tocando e eu fotografando. Num casamento, né? Antes, no aniversário, de quem contratou vocês pro casamento. É verdade. Que me contratou como fotógrafo pra esse casamento. Foi no aniversário dessa pessoa. É verdade. Mas, interessante, né? Faz... Acho que foi 2018 isso. 18 ou 19, por aí. Eu acho que sim. Por aí. Faz um tempinho já. Ô, Rafa, mas tu também é DJ? Toca por aí. Eu posso dizer que tu é produtor, né? Sim. Porque eu sei pouco conhecido, quem sabe, mas adoro produzir. Porque eu ia dizer assim, por saber que tu fazia isso, eu propus pra te fazer a trilha aqui do podcast, mas tu também produziu, que eu sei, pelo menos as primeiras músicas ali do Breno, né? Que também é outro conhecido meu. Como é pra ti trabalhar, porque na verdade tudo isso é arte, né? Tudo que tu faz tá muito ligado à arte, tudo isso é música. Mas são processos diferentes, né? Ou pra ti não muda muito? É diferente, sim. Eu particularmente acho legal e gosto de produzir, sabe? Como é que eu poderia dizer? Essa vibe de estar num estúdio, de criar alguma coisa, de fazer todo o processo de gravação. É judiado bastante, mas é algo interessante de ver o resultado no final, né? Porque
o gravar em si, por exemplo, se a gente fosse gravar alguma coisa agora, assim, fica totalmente cru. É difícil chegar num resultado, assim, que a galera vai escutar e vai dizer, isso aqui é legal ou não é, né? Então, sempre é um desafio, tanto compor como produzir. Eu não sou muito bom compositor, como letra também, assim, mas na parte de música, assim, criar instrumentais e coisa, eu acho legal. Mas é bem desafiador, mas é interessante, é bem legal. E é diferente, com certeza é diferente. Sim. Por exemplo, algo muito interessante é que tem bandas ou artistas que tem muito essa diferença. Uns acabam ficando pro lado mais de estúdio, né? E uns mais pro lado do ao vivo em si, né? Por exemplo, artistas que o cara escuta na rádio e diz, esse som é muito legal e tudo mais, mas aí o cara vai ver ao vivo e é totalmente diferente, né? Porque tem uma baita produção atrás disso aí. Ou o artista que não se garante em estúdio e se garante mais ao vivo, né? Sim. Ou o cara que é muito bom que se garante nos dois, né? Claro. Agora eu tô falando, me veio exemplos na cabeça, assim, realmente tem essa diferença, né? E até tem uma coisa, eu acho que no palco, do improviso, né? Porque no estúdio, não tem essa coisa do improviso. Pode até, enquanto tu tá gravando, de repente surgir uma ideia nova, mas aí aquela que anterior é excluída e vem e substituída pela nova, né? No palco não tem isso. Pois é, no estúdio tu refaz quantas vezes quiser, né? Faz toda... quer mudar tal jeito, mudar o jeito que pronunciou. Tem todo um... Até por isso que demora, às vezes, anos, né? Pra se gravar um disco, alguma coisa assim. Sim. É um processo bem complicado. E ao vivo não tem o que fazer, né? É na hora. Sim. Então, são dois desafios bem interessantes. Mas a parte da produção eu acho bem legal. Nunca estudei muito, assim, a fundo, assim, sempre foi algo que veio muito de dentro, assim, do feeling, né? Sim. Acho que pelo fato de estar sempre escutando música e tudo mais, né? O cara acaba criando ouvido, assim, quando vê, acaba fazendo coisas legais, né? Sim. Tu tem que... Tu recebe algo de alguém, mas tu tem que deixar com a cara daquela pessoa, né? Pois é, muito complicado isso, né? Não deixa de ser assim na fotografia também, porque é a nossa visão sobre algo que não é nosso, né? Pois é. E tem que agradar a pessoa que tu tá trabalhando pra ela, né? Exatamente. Bom, então, tem esse teu lado profissional, né? O teu, digamos assim, como produtor, então... ou mesmo o teu com a música particular aí, sei lá, tu deve ter os teus momentos também, não só de palco, mas em casa de tá com a música. Tem o teu... como DJ, né? Tem com o Lucas e também fazendo sei lá o que pra terceiro, né? Como é pra ti se dividir, vamos dizer assim, entre essas personas que são todas versões de ti e assumir esses papéis, né? O que tu acha que facilita ou dificulta o teu processo na hora de trabalhar, da tua espontaneidade de trabalhar? Eu acho, particularmente eu não acho tão complicado, né? Dividir esses três personagens. Só que tem coisas que diferem uma coisa da outra, né? Por exemplo, tá no palco com alguém, tu não tá sozinho, né? Tu tem que, de alguma maneira, fazer o negócio acontecer juntos, né? O que é um negócio um pouquinho diferente. O DJ... não deixa de ser algo complicado, porque vai da vibe tua, né? Tu tá ali, claro, tem todos os empecilhos, assim, de, tá tocando, né? Tu pega, já teve vezes de eu querer fazer um set pronto, chegar na hora, ter um público totalmente diferente e eu ter que me virar nos 30, assim, fazer um negócio totalmente diferente, né? Aí rola essas coisinhas. Mas com os três, é bem tranquilo, assim, eu acho que é uma maneira boa de se descobrir, né? Porque, como eu disse antes, né? Tá no palco é uma coisa, ser DJ é outra coisa, produzir alguma coisa totalmente diferente, isso ajuda a se tornar como se fosse uma única pessoa, né? Um artista só, né? Não saber só se virar em tal coisa. Eu acho que não seria algo tão difícil de fazer, não. Só tem que se doar, às vezes, um tempinho pra alguma coisa diferente, né? Sim. Por exemplo, não só se doar ao DJ, não só ao acústico, só pro, né?
Isso eu acho que seria, às vezes, um pouquinho difícil, né? Sim. Trabalhar, ser bom em várias coisas, assim, é um pouquinho complicado. Mas no quesito geral, não dá pra dar se virar. Eu acho que tu consegue, pelo menos tu te conhecendo e já tendo visto tu fazer tanto uma coisa quanto a outra, tu consegue encontrar um equilíbrio, mas eu te perguntei justamente isso porque não é todo mundo que faz isso. Ou tu, por exemplo, que nem tu, tanto que o gênero que tu tem de música com o Lucas é diferente de ti como DJ. E isso para algumas pessoas é meio complexo porque eu sou isso aqui, eu não consigo ser isso aqui. Não, tu consegue não só ser um ou outro, mas três, porque quando tu produz, tu também tem que estar aberto pra qualquer coisa, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que isso vem muito de ser aberto às coisas, né? Eu sempre gostei de, por exemplo, tanto de gêneros de música pop, rock e tudo mais, e sempre gostei de música eletrônica também, né? Uhum. Foi algo que eu fui descobrindo ao longo dos anos, assim, e gostei, sabe? Então sempre fui pesquisando, tentando aprender um pouquinho mais e me achei junto, assim. Sim. E no produzir, claro, tem algumas coisas que acho que estaria fora do meu alcance, por exemplo, não vou conseguir produzir um samba ou um pagode da vida, alguma coisa assim, já fica, já não tá na minha altura. Sim. Não que não daria, né, mas já é uma coisa... É mais desafiador, no caso, né? Mais desafiador. Como foi a intro do teu programa, foi um pouquinho um desafio, mas acho que eu consegui dar um... Não, chegou lá. Pelo menos tu conseguiu alcançar o que eu te falei que eu queria, mas a gente vai chegar lá. Mas isso tudo que tu tá falando, eu vejo muito que é o que às vezes eu falo aqui no podcast, é questão de repertório, né? Eu tenho repertório também que acaba influenciando em ti como artista, né? Por exemplo, já viu várias vezes nós tocando, né? Às vezes a gente tem um set bem grandinho de música, tenta às vezes jogar algumas coisas diferentes, mas às vezes o público não recebe bem, ou porque a gente já tem um set que o cara acaba tocando bem, né? E é difícil fugir um pouco ali, sabe? Uhum. Às vezes tu escuta a tua música e pensa, essa aí não ficou tão legal, mas é que o cara não é uma coisa que tá muito no... Como é que eu posso dizer? Não é falta de ensaio, mas parece que não é algo que combina muito com o artista, sabe? Então, às vezes, tu acaba sempre ficando naquela mesma jogada, assim, sabe? Sim. Então, mas eu acho, que nem tu disse, eu já vi vocês tocarem várias vezes, tanto em evento particular quanto público, assim, e eu acho vocês bem ecléticos. E assim, por mais que... E outra, né? Deixar claro aqui, eu já vi vocês tocarem várias vezes no mesmo lugar. E nunca é um show igual, assim. Sim, vocês sempre trazem alguma coisa diferente. Uma porque, primeiro, tem muita gente de fora, mas tem muitas pessoas que vão lá pra ver vocês, porque são vocês que estão tocando. Então também pra não ficar naquela... eles estão tocando... Tipo assim, pra gente não decorar o repertório de vocês, vocês acabam também trazendo alguma coisa pra surpreender a gente que já tá acostumado a ouvir vocês. Isso é muito legal. Isso é legal, né? Uhum. Isso um desafio legal. Também, às vezes, né? Mas é legal. Sim. Às vezes não dá certo, né? Às vezes acaba sendo bom, às vezes não é bom, mas aí não tem muito o que fazer, né? Segura gente, na mão de Deus e vai. Vai variando, porque teve... E eles super... Nos shows deles, eles super aceitam pedidos, assim, claro que desde que eles estejam dentro de algo que eles saibam fazer ali, mas levou 2 anos pra eles tocarem uma música que eu pedia, mas saiu. Saiu, né? Saiu uma vez só, vamos ter que fazer um remix. Não, vocês já tocaram. Pelo menos 2 vezes eu já vi vocês tocarem a música. Foram 2? Foram 2. Gostei. Bom, Rafa, e na hora de criar, vamos falar sobre processo criativo, que afinal de contas foi para isso que eu te convidei, né? Tu tem algum processo, algum método que tu segue para exercer a criatividade ou, tipo, tu é meio bicho solto assim, deixa vir? Às vezes vai muito do feeling. Eu particularmente, sabendo tocar um instrumento, né? Por exemplo, tem esse negócio essa visão que as pessoas acham do DJ que não é músico, que a maioria dos DJs não são músicos, né? Sim. Então, na hora que eles vão produzir, tem vários plugins, assim, a tecnologia ajuda muito, né? Tu não precisa saber muita coisa, não. Joga lá, inventa o que tu quer fazer e vai saindo. Uhum. Mas comigo é um pouquinho diferente pelo fato de saber tocar e tudo mais, né? Então, acho que
na hora de criar, eu uso muito o violão e a guitarra, assim, como um aliado meu, né? Pra começar a criar uma progressão de acordes e tudo mais, tentar imaginar alguma coisa. E na hora da produção, é muito do feeling mesmo. Às vezes, por exemplo, o cara começa com uma batida, às vezes começa com a melodia, às vezes começa criando um groovezinho, alguma coisa assim, um mini solinho, sabe, que dê a entender alguma coisa e depois vai aperfeiçoando. É muito... Eu, particularmente, com a música eletrônica, eu começava muito na batida mesmo, né? Eu acho que é um fator essencial, assim, se uma música pop eletrônica não tá soando legal o beat dela, acho que a música é ruim, né? Sim. Então, pra esse lado, acho bem importante começar com isso. Mas fora isso, o violão é o cara, ele que me ajuda. É o teu aliado ali. Esse é o meu aliado. É a base, né? Tu cria uma base ali pra ter de onde partir, né? Tipo um alicerce. Pra mim é muito fácil, né? Já é uma coisa que, vamos assim se dizer, eu tiro de letra, né? Então, sim, tu me pedisse agora fazer alguma coisa assim, eu consigo criar, sabe? Sim. É bem tranquilo. E a partir daí vai aprimorando, né? Claro. É que assim, ó, por que eu te perguntei isso? Porque segundo o dicionário, a criatividade, ela significa aí inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos, para criar ou inventar, inovar qualquer coisa no campo artístico, ou no científico, no esportivo, etc. Porque tem isso, né? As pessoas acham que quando a gente fala de criatividade, tá muito ligado à arte. E tem muita gente que acredita que criatividade é dom, mas na verdade ela é prática. Sei lá, como ir na academia ou como estudar algo. Quanto mais tu pratica aquilo, mais tu vai te tornar melhor naquilo ou vai ficando mais fácil, pelo menos, né? Então, a gente já sabe hoje que ser criativo não é só uma predisposição. Todo mundo pode ser criativo. Claro que uns vão ter mais aptidão criativa em uma área do que em outra. Mas assim, até pra lavar uma louça, tu pode ser criativo. Sei lá, a forma que tu vai escolher organizar as coisas em cima da pia e pra otimizar aquela tarefa, pra te fazer ela da melhor forma e da forma mais rápida, é uma forma criativa sendo exercitada naquele momento. Então, pra ser criativo, tu tem que exercitar a criatividade. E normalmente, não é tentando ser criativo. Na verdade, é tentando ser ocioso, que é uma coisa que hoje em dia a gente não se permite tanto, principalmente na nossa idade, o tal do ócio criativo, né? Então, Rafa, tu consegue ficar ocioso e se permitir ser criativo nesses momentos também? Ou tu é daqueles que pra exercer a criatividade precisa estar trabalhando, se sentir útil? Ou até mesmo quando tu tenta não fazer nada, tu acaba se dando conta de que tu já tá criando algo ou tendo ideia? Sei lá, vou assistir um filme aqui pra relaxar e quando tu vê, tu já tá criando alguma coisa. Às vezes acontece isso, hein? Às vezes acontece. Mas acho que, como tu disse, né? A prática leva a uma facilidade dessas coisas, né? Por exemplo. E como... trazendo pro lado da música, quanto mais o cara pratica, mais o cara começa a tirar de letra as coisas, né? Acaba ficando muito fácil. Mas eu não chego a parar, assim, por exemplo, agora eu vou treinar, criar ou fazer alguma coisa do tipo, né? Vai meio que espontâneo mesmo. Eu acho que o lado da arte, assim, da música em si, eu acho que tem muito... dessa do sentimento também, né? Do que tu quer passar na hora. Tem muito disso. Só que, claro, como eu disse antes, né? Compor não é alguma coisa que eu me dou muito bem. Questão de inventar letra. Isso eu nunca cheguei a praticar. Então, acho que faz jus ao que tu disse antes, né? Sim. Essa prática de escrever alguma coisa eu nunca tive, então não sou muito criativo para isso. Talvez se eu parasse pra focar mais, seria algo interessante mesmo, né? Sim.
Fica a dica aí, ó. Fica a dica, vou tentar começar a criar algumas... Queremos letras do Rafa, não só arranjos, letras também. Vou tentar, não prometo algo muito bom de começo, mas vamos melhorando aos poucos. Isso aí. E pra trabalhar e criar, então, tu prefere liberdade total? Ou quando o cliente, no caso da produção, tá? Ou quando o cliente já vem com o briefing pronto, tu só tem que concretizar aquilo que é só uma ideia dele? Eu gosto da liberdade total, assim. Eu acho que... Bom, já diz o nome, né? Te dá uma liberdade de fazer coisas diferentes, né? Por exemplo, a gente comentou antes do Breno. Às vezes ele me dava essa carta branca, assim, cria o que tu achar que vai ficar legal. Uhum. Aí a gente faz essa troca de material, escuta, não é bem isso que eu queria, mas eu acho que o fato de dar essa carta branca, né, pra pessoa ajuda bastante. Eu gosto de trabalhar com a liberdade, testar coisas diferentes, né, principalmente na produção. Eu acho que a tecnologia de hoje, tu tem muita coisa a teu favor, né, então tu não precisa ficar, às vezes, focado em fazer uma coisa tão engessada assim, mas, sabe, do que poder viajar, alguma coisa assim, sabe? Sim. Fazer algo totalmente diferente, né, quem sabe não der certo, né? Sim. Talvez vai dar errado, mas também tem tudo pra soar diferente e vai saber se as pessoas não gostam, né? Claro. É legal ter essa liberdade. Claro, já chegar com um script assim, é isso aqui, tal coisa, ajuda muito, né? Acaba ficando mais fácil, mas, né? Quem sabe a gente não esteja perdendo alguma coisa diferente. Claro. Eu vou abrir aqui. Acho que seja assim mais ou menos contigo também, né? Sim. Tirar foto, alguma coisa, Sim. faz o que tu achar que deva fazer, né? Sim. Vamos ver o que sai. Mas é importante a gente saber o que a gente tá indo fazer, né? No nosso caso. Com certeza. Assim. Então, e também o que o cliente espera, pra gente saber o que oferecer. Eu, pelo menos, eu atendo bastante corporativo, então pra mim é muito importante saber o que vai rolar. Ou mesmo num evento particular, às vezes alguém vai fazer uma surpresa pra outro alguém, e aí como é que vai ser essa surpresa pra gente estar ligado na hora, né? Então, e não perder nada. Então... no nosso caso, assim, não dá pra errar, porque é aquele momento ali. Tu, na hora de criar, tu até pode ir e voltar, mas ainda assim é importante que tu saiba tudo, porque senão tu vai ficar trabalhando, não vai alcançar o resultado que a pessoa tá esperando, mas às vezes por uma falta de informação, uma pequena, sei lá, um pouquinho mais de comunicação que tivesse ali, porque senão também é tempo perdido, né? Com certeza. E acaba decepcionando, né, por um lado. Não, tanto o cliente quanto tu mesmo, porque tu não vai conseguir entregar o que tu gostaria de entregar, né? É ruim isso. Com certeza. Até pode ser frustrante, né? Rafa, sobre esse negócio da criação, como a ideia de te chamar aqui pra gente falar sobre o processo criativo saiu justamente da troca que a gente teve pra fazer a trilha, que eu vou dizer assim... Eu não esperava que tu fosse tão rápido quanto foi, porque praticamente tu não levou nem 24 horas pra fazer o negócio. Tipo, eu lembro de te mandar... Na verdade foi assim, eu tava fazendo as coisas aqui, o podcast não tinha nem nome ainda, mas já tinha trilha. E aí eu pensei, naquela coisa de construir o podcast, de ir aprendendo, estudando como faz, eu pensei assim, trilhas... A gente tem bancos de som aí, né, gratuito, assim como a gente tem de imagem e vídeo, só que eu pensei assim, eu vou botar uma trilha aqui, que sei lá quem fez, e daqui a pouco vou esbarrar em algum outro produto, não necessariamente um podcast que tenha a mesma trilha. Pensei assim, não, mas eu quero uma trilha pro meu podcast. E aí, eu tinha um negócio que, dos vários podcasts que eu escuto, um deles tinha uma trilha que eu achava muito boa, assim, só que parecia que quando ela ia empolgar, cortava pra já, de fato, começar o programa, né? Vamos colocar assim, o episódio. E aquilo ali me deixava meio frustrada, assim, quando eu ouvia cada episódio, aquela trilha, porque ela te empolgava e de repente ela cortava o teu barato, né? Aí eu disse, cara, não é o que eu quero pra minha trilha, assim. E das várias músicas que eu gosto, esse negócio de batida pra mim pega muito, porque eu acho que é onde a gente se liga na música também. Então eu super concordo com o que tu falou antes. E aí foi que eu te mandei a referência da música. Eu péssima pra nome, né? Eu acho que é Don't Wait, da Mapei, a música. E aí eu te disse, Rafa, a minha referência de base é essa aqui, dessa música.
E o negócio, acho que eu te mandei o podcast e te expliquei justamente essa situação. Que eu queria que fosse uma coisa assim empolgante e tal. E cara, se as pessoas gostam ou não da trilha, eu não sei. Inclusive, vou reforçar aqui. Quem estiver ouvindo esse episódio, deixa o feedback de vocês. Gostei. Até pra eu passar pro Rafa, né? Mas eu acho ela empolgante, assim, tipo, eu acho que super, sei lá, de botar ela numa pista ou qualquer coisa assim, daria pra fazer, pelo menos instigar Sim, a pessoa a ao dançar, mesmo tempo sabe? ela deixa aquele feeling de fundo, né? Não acaba interrompendo nem nada. Não, nada. E tem isso, né? Tu, ali no Fazer, tu criou uma trilha de introdução, a trilha da sequência e a trilha do final. Então, e assim, elas são redondinhas, elas não deixam, não ficou ponta solta, assim. E aí eu disse, cara, o Rafa alcançou o que eu queria, era isso aí. E até hoje, a gente tá aí na segunda temporada, eu continuo gostando dela. E aí eu lembro que foi exatamente isso. Eu te mandei a ideia, aí tu deu uns minutos ali, tu já me mandou uma base. Deve ser mais ou menos isso? Eu disse, Daí eu acho que a única coisa que eu te disse é se dava pra acelerar um pouquinho mais. Daí tu acelerou, era aquilo ali, e daquilo ali tu já fez ela pronta. E aí, daí claro, foi, né? E aí, como é um podcast sobre fotografia, tu trouxe os elementos ali da fotografia, né? Tu trouxe os cliques. E que eu acho que foi a cereja do bolo ali. Tinha que ter acho que assim, ó, vamos lá, vamos voltar. Contigo, agora é tu que vai falar da parte da produção da trilha, inclusive me interessa. Quando tu me pediu, foi bem desafiador, assim. Eu achei que... Não que eu não conseguiria fazer, acho que daria pra fazer algo legal, mas queria alguma coisa que fosse diferente também, né? Porque, como tu disse, hoje em dia a internet a gente tem bancos de vários sound effects e tudo mais, tu consegue qualquer coisa, e com certeza tu conseguiria uma trilha legal. Sim. E como já era conhecido, eu pensei, já fiquei pilhadão, né? Pensei, vamos fazer logo isso aqui. E daí comecei pela batida também, como eu tinha dito, eu acho que a parte essencial, assim, de nesse ramo aí de, sei lá, podcast e tudo mais, coisas de televisão. E fiz uma melodia ali, dei uma brincada com uns acordes e tudo mais, uma progressão harmônica. Só que ao mesmo tempo eu achei que faltava como tu disse, uma cerejinha do bolo, precisava alguma coisa pra identificar, sabe? Ou, por exemplo, o cara escutar aquela música e dizer, esse é do programa de foto, tal coisa da Darcy. Uhum. E daí eu tive a ideia, por que não pegar sons de câmera, flash, não entendo muito, barulhinhos ali de foco e tudo mais. Sim. Daí comecei a dar uma pesquisada, comecei a jogar ali, botei na grade e tudo mais, pra ficar no tempo, né, como tu tinha me mandado aquela música, ela é uma música com bastante percussão, né? Eu digo, ela tem uma coisa muito orgânica nela, assim, até meio seca em algumas batidas, assim, ela não... É muito pontual as batidas ali. E é uma música, assim, que não tem passado despercebido de quem ouve, né? Pois é. Né? Grava, né? Sim. E daí como tu mandou aquela referência, eu pensei, eu vou usar esses barulhinhos aí, esses efeitos como se fosse uma percussão, uma bateria junto. Isso. Joguei ali, fui testando, né? Mudei as ordens e tudo mais, Foi da criatividade mesmo, assim, mas foi na hora. Eu não sei se eu conseguiria fazer de novo. Quem sabe não faça a trilha da terceira temporada, vamos ver. Vamos lá, um upgrade nela. Quem sabe, né? Por que não? Estamos abertos aí. Mas assim, quando tu me entregou, eu disse, cara, ficou genial, era isso aí. E é aquilo, a gente entrega pra quem sabe, né? Foi o que eu falei no início aqui. A gente entrega pra quem sabe. E realmente, a gente teve essa troca. Eu te levei pelo menos as minhas referências, assim, tu conseguiu construir isso. Se eu imaginava que ia ficar assim ou não, eu não tenho como saber, mas tu conseguiu pelo menos alcançar porque quando eu ouvi ela, e mesmo agora, quando eu ainda ouço, e olha que eu ouço bastante por causa da edição dos programas e tal. Que legal. Ela continua fazendo sentido, sabe? Não tem uma coisa tipo assim, já não... Talvez, que nem te disse, pra terceira temporada, ou sei lá, em algum momento quando sentir que falta alguma coisa, a gente pode dar um upgrade nela. Mas vamos fazer um remake. Ela tá servindo. Ela tá servindo. Coisa boa. Achei muito legal, foi uma experiência bem divertida. E eu gostei do resultado também. Ficou um sonzinho... É gostoso de escutar, né? Sim. Acho muito legal. Ó, gente, fica a dica aí, porque eu tenho os meus colegas podcasters aí que ouvem esse programa, que eu sei que ouvem. Vai ficar o contato do Rafa aí, a gente vai dar outros contatos dele aí. Tá aí, ó. Mandem mensagem pra ele pra
pra ele poder produzir a trilha de vocês aí. Gostei. Bom, aproveitando, muito obrigado pelo convite de fazer isso, hein? E fiquei honrado. Eu fiquei muito feliz de poder fazer. Eu acho que assim, tem gente que vai atrás de grandes nomes com a história de então eu acho tão melhor quando a gente cria alguma coisa ou cresce de alguma forma, levar quem tá com a gente junto, sabe? Acho que dá pra ter espaço pra todo mundo. Isso é legal, eu acho muito interessante. E é bom dividir isso com os amigos também. Então, tipo, tendo tu aqui fazendo parte, de certa forma, disso. Por isso que eu disse, que eu costumo dizer que eu sou a fotógrafa e a faz tudo desse podcast, mas a trilha não foi eu que fiz. Muito bom, gostei dessa. Rafa, eu entendo, eu sempre entendi, na verdade, que música também é uma forma de se comunicar, tá? Como que é pra ti se comunicar com o público através, ou com os teus clientes, através da música? Pois é, eu diria que cada apresentação, cada lugar que o cara vai tocar, tu não sabe como é que vai ser, né? Não sabe se o público vai estar animado, se vai estar desanimado, se quer folia, se não quer folia. Sim. Então esse é um dos fatores que a gente estava falando antes do nervosismo, né? Tu não tem que saber, tu não tem como saber o que vai acontecer. Tem que subir ali na hora e descobrir, né? Só que a música é muito isso, né? Tu tá num lugar, por exemplo, sem música, a vibe fica naquilo, né? Quando começa a música, rola uma atmosfera totalmente diferente, né? Uma troca de energia, né? As pessoas estão ali pra se divertir, pra ter essa comunicação com o artista, né? As pessoas gostam de se sentir pessoas, né? Sim. Assim, com vida, né? Gostam disso aqui, né? De ter essa troca de olhares e tudo mais. Sim. E daí o cara só na hora mesmo pra saber o que vai acontecer. Mas essa sensação de poder se comunicar com eles através, ou de entregar pra eles, sei lá, ou de ter de volta essa resposta do público, como que é essa sensação pra ti? É boa. É boa. Eu acho que é o principal fator legal do artista é essa comunicação invisível que não existe, né? Que, por exemplo, às vezes o cara não pode estar num ótimo dia, mas tá tocando ali e o público faz da tua noite a melhor noite possível, assim, da vida, né? Sim. É totalmente diferente, é questão de horas ali que muda, às vezes, o teu pensar de vida, alguma coisa assim, ou se estava triste, se estava feliz ou não. Claro. E assim, é essa troca, às vezes, com a música, com as pessoas também, né? As pessoas podem estar ali triste, alguma coisa assim, e começa uma musiquinha e tudo mais, e se animam, né? E depois, sempre na finaleira do show, rola aquela resenha, né, com a galera, troca de experiências, amizade, daí são coisas que o cara acaba levando pra vida, assim. É muito legal isso. Vou te dizer que o trabalho em si como músico, acho que é um dos... Não chega nem a ser trabalho, mas é uma das melhores coisas para se fazer, porque tu conhece gente nova, tu ganha experiência, tu troca ideias, informações, lições de vida, né? Tempo atrás a gente estava fazendo um evento em Porto Alegre para um senhor de idade já, e toda vez que a gente faz esse evento, assim, ele fala alguma coisa assim que o cara sai de lá e pensa, meu Deus, que incrível isso, sabe? Então tu acaba aprendendo mais do que simplesmente trabalhando, é bem legal. É aquele bônus que a gente não espera, né? Pois é, vem do nada, né? Uhum. Às vezes chega a ser quase uma rasteira, assim. É verdade. A gente é pego de surpresa nessas ocasiões, mas realmente, na verdade eu digo que são retribuições espontâneas daquilo que a gente entrega e nem sabe que tá entregando, né? Pois é. Rafa, e que dica tu pode dar pra quem, sei lá, tá começando na música ou quer trabalhar com música, ou até mesmo sobre criatividade mesmo, sobre ser criativo? Tá, falando da criação em si, eu acho que tem que, quanto mais escutar coisas, assim, música, tentar juntar um material, assim, dentro da cabeça, assim, sabe, de saber diferenciar o que é bom, o que não é, eu acho que isso ajuda bastante. Uhum. Por exemplo, eu acho que a minha dica é escutar, sabe? Não ter esse preconceito, eu não escuto tal coisa. Claro, eu não escuto tal coisa também, mas se fosse para aprender alguma coisa assim, se eu preciso fazer alguma coisa que envolva aquilo, a dica é escutar mesmo. Eu acho que esse
ouvir coisas diferentes, né? Não focar só em uma coisa só, tentar abranger o máximo de gêneros possíveis, né? Aí também vem o quesito da criatividade, né? Por exemplo, o cara pode misturar um rock com outro tipo de música. Soa diferente? Soa, mas é legal. Mas a dica é escutar. Eu acho que o fato de ouvir, né? Às vezes não precisa falar nem nada, é só escutar mesmo. Eu acho que isso é a grande sacada do negócio. Muito bem. E pra tocar é botar a cara. Bota a cara a tapa e vamos lá. Seja o que Deus quiser. Tem que ter coragem, né? Claro, praticar também. Eu acho que se tu tá indo em algum lugar pra tocar, as pessoas querem que tu toque bem, né? Não Sim, seja claro. algo ruim. Sim. Então tem que estar sempre tentando ser melhor do que ontem, né? Sim, claro. Às vezes não vai acontecer, mas tem que dar o melhor e ter coragem, né? A coragem é importante. Pois é. Às vezes nem eu tenho, hein? Quem dirá os outros, né? Bom, não é sempre que eu deixo uma dica aqui, mas eu vou deixar de novo a dica do livro O Caminho do Artista aqui da Julia Cameron, que para os ouvintes. Esse livro vai, quem está disposto a ler ele, né, tornar a pessoa mais criativa ou no mínimo menos ansiosa. E também indicar a trilogia do Roube como um Artista, do Austin Kleon. São livros que dão aquela explodida na cabeça, assim, fáceis de ler e que tu sempre vai querer ter por perto pra vez ou outra tá consultando eles. Rafa, agora aproveitando o momento, deixa os contatos, os contatos de vocês aí pra quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, o teu, enfim. Show, vamos lá. Nós temos o Insta do Lux e Rafa, @LUHKS Rafa. Tem o meu Insta também, Rafa Stray, Rafa STREYE. WhatsApp, telefone 549-9603-2513, pode lá chamar também. Nosso principal meio de comunicação é o Insta, né? Acaba sendo muito a maneira mais fácil da gente conversar é por ali mesmo. Sim. O e-mail, Rafa Stray também, e o luxirafa@gmail.com. Muito bem. E é isso aí. Vai estar tudo aí na descrição do episódio, seja na plataforma que... Show de bola. Facilita, né? Isso. A Darcy já viu o nosso tocando ao vivo e esse @LUHKS complica a vida de todo mundo. É sempre um dilema, eles estão lá tocando, empolga as pessoas fazem vídeo, fotos deles, daí as pessoas querem postar e marcar eles. Aí perguntam, os dois só se olham assim. Aí quando eles falam, as pessoas dizem, tem que facilitar esse negócio. Pois é. Acaba que a gente chega em casa e não tem nenhum stories publicado, né? Porque ninguém consegue encontrar eles. Sim. Bom, Rafa, e pra encerrar, o que é comunicação pra ti? Às vezes não é nem o fato de falar, e sim de expressar alguma coisa, né? Com a música, eu acho que talvez com um acorde tu consiga dizer mais que uma frase dita. Eu acho que comunicação não é só falar, e sim agir, demonstrar. Acho que seria isso. Muito bem. Rafa, muito obrigada pela tua participação. Volte sempre. Eu que agradeço. Quando quiser dar um upgrade na trilha, estamos aí também. Bora. Vou começar agora já. Feito, então. Tá? Desculpa a timidez do Rafa fora dos palcos. É, diferente. Mas vão lá conferir no perfil dele que vale a pena. Certo? Muito obrigada, Show Rafa, de bola. pela tua participação. Darcy, obrigado pelo carinho aí. Tudo de bom pra ti. Espero na próxima temporada fazer mais um aí. Quem sabe com o Lucas junto agora, né? Sim, por favor, porque ele já me cobrou quando eu te fiz o convite, ele está aí. Eu disse pra ele, eu e tu nós vamos falar sobre fotografia, mas a gente faz um de vocês dois juntos pra contar umas histórias aí de palco e bastidores. Gostei, os perrengues. Isso é bem divertido também. Coisa boa, também acho. Tá? Muito obrigada, então. Beijo, gente. Valeu. Obrigado, Darcy. Tamo junto. Parafraseando a Julia Cameron, há uma energia criativa querendo se expressar através de você. Então, simplesmente permita-se, apenas faça algo. Faça por fazer e não para provar nada para ninguém, nem mesmo para si. Não se compare, não copie. Roube como artista, já diria o livro e a doutrina criativa do Austin Kleon.
A cada novo fazer, bloqueios são rompidos, obstáculos são superados e outros encontrados. Nossa criatividade vem de criar, e criar é um verbo. O verbo é ação. E agora a missão de vocês é seguir os perfis aí dos meninos, seguir @Darciane Moreira Fotografia ou acessar www.darcianemoreirafotografia.com.br. Assim vocês vão conhecer tanto mais o trabalho dos meninos, que também estão lá pelo meu perfil, dos eventos que às vezes eu estou fotografando e eles estão tocando, para conhecer mais do meu trabalho também, mais sobre esse podcast.